Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a formação e a ocupação do território brasileiro. Bom, o início da ocupação europeia no território brasileiro, a partir ali do século XVI, foi parte da expansão territorial portuguesa no Atlântico. Basicamente, ela foi estimulada pela Revolução Comercial, que tornaram então a Europa mais sedenta por produtos tropicais, minerais e etc. Neste mesmo século foram iniciadas então a expropriação da população nativa e a devastação das florestas, com o povoamento e a colonização. Inicialmente, os navegadores, aventureiros, corsários, piratas e afins se interessaram por produtos da terra, como o pau-brasil, estimulando então ali os indígenas do litoral a coletarem madeira e peles de animais, entrando matas aí pelo Brasil, em troca de objetos de pouco valor, né? A famosa troca de uma pepita de ouro por um espelho, né? Somente algumas décadas após este descobrimento, Portugal então voltou a ter as suas atenções para o nosso território, iniciando de fato o povoamento e o desmatamento de grandes áreas para a agricultura, sobretudo ali da cana-de-açúcar. Para produzir o açúcar, eles aprisionaram e escravizaram então os indígenas. Importaram também escravos da África, trouxeram animais de tração da Europa e intensificaram a destruição de florestas. Os indígenas que se rebelaram, eles fugiram para o interior, sendo perseguidos pelos portugueses que nessa busca conquistaram ainda mais terras. No sudeste do Brasil e na Bahia, a penetração, então, ela foi muito mais expressiva ao final do século XVI, quando os bandeirantes se interiorizaram na busca por metais preciosos, além dos índios para escravizá-los, obviamente. Na Bahia, quem comandou a penetração do nosso território foram os fazendeiros à procura de terras para a pecuária, a criação de animais, que também buscaram ali e exterminaram, no caso, os índios que eram resistentes a essa ocupação. No século XVIII, a ocupação já era muito mais intensa. Na Bacia do São Francisco e parte do sertão nordestino, grandes latifúndios, grandes propriedades de terra eram exploradas diretamente pelos sesmeiros ou por sitiantes que criavam animais e pagavam uma pensão ao proprietário. Minas de ouro e de pedras preciosas também foram descobertas pelos paulistas que adentravam as novas terras, atraindo grandes migrações ao interior e formando arraiais de garimpeiros. Esse povoamento descontínuo se adensava, se concentrava em torno dos garimpos, originando algumas vilas, muitas vezes distantes entre si, mas com um núcleo situado nos Gerais e Diamantina, além de Vila Boa de Goiás e Cuiabá. Entre essas vilas que se desenvolveram ali, muitas lavouras vão aparecer ao seu redor para subsistência e também atividades pecuárias ali para a complementação de renda. Aos poucos, estas áreas deram origem às capitanias, que vão ficar conhecidas como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, desmembradas da então capitania de São Vicente. No sul do Brasil, daqueles tempos, houve pouquíssimo povoamento no litoral. Na porção ocidental e interiorana se desenvolveu um estado teocrático indígena, organizado ali pelos jesuítas, com a formação de algumas missões. Lá se desenvolveu então a pecuária, a agricultura de subsistência, essa civilização com obras de arte monumentais como a igreja de São Miguel provocou algumas suspeitas entre as coroas de Espanha e Portugal, além de despertar também a cobiça dos bandeirantes que em sucessivas viagens e incursões destruíram vários núcleos missioneiros, escravizando os indígenas, roubando o gado e desorganizando toda a estrutura de povoamento dos lugares que encontravam. A colonização ou dominação do território do sul do Brasil ocorreu com uma população de origem portuguesa, colonos açorianos que assentavam-se ali no Rio Grande do Sul, áreas percorridas por bandeirantes paulistas
que se estabeleceram nas áreas de campo, desenvolvendo a pecuária, que ali também encontrou as condições ambientais muito favoráveis. Por volta ali do século XIX, no sul do Brasil, foram instaladas então colônias baseadas no sistema de apropriação de terras, através de colonização oficial ou privada, particular. Esse modo de ocupar as terras foi muito mais difundido nessa região, assentando ali distintas levas de imigrantes para além dos portugueses, como alemães, italianos, árabes, poloneses e japoneses. A ocupação da Amazônia, por sua vez, foi muito lenta. As distâncias no Brasil eram enormes, na verdade são enormes, né? O clima é muito quente e muito úmido. Os indígenas, muito insubmissos, e diversas doenças atingiam os navegadores e aventureiros que ali tentavam. Os rios e todos os seus afluentes foram percorridos por navegadores portugueses e espanhóis desde o século XVI, com a vantagem para os portugueses, que se estabeleceram na foz do Grande Rio em Belém, fazendo expedições então de caça aos indígenas e à procura das famosas drogas do sertão. No século XVIII, com a maior definição das fronteiras ali se estabelecendo com a Espanha, Portugal então estabeleceu um modelo de ocupação permanente, utilizando em princípio missões religiosas, em seguida estabelecimentos governamentais. Para quê? Para reter o indígena e fazê-lo produzir para o mercado madeiras, essências florestais, peixes salgados, couro, peles e entre outros. Na segunda metade do século XIX, a exploração da borracha e da castanha provocaria uma intensificação da migração para a Amazônia, causando o abandono das roças de mantimentos e o aumento da exploração da seringueira e da castanheira. A economia se focou lá no mercado externo, implantando-se então os famosos seringais nas margens dos rios, enquanto nos pontos de convergência de vários rios começaram a nascer vilas e cidades, dentre elas Belém e Manaus. Elas vão ter um grande crescimento populacional e comercial. O famoso ciclo da borracha não vai durar muito, porque a seringueira foi levada daqui para o Sudeste Asiático, conquistando muitos mercados que eram do Brasil. A estagnação e decadência desta área econômica na região norte vão durar até a segunda metade do século XX, quando o povoamento foi adensado e recomeçado com a construção de rodovias e o desenvolvimento da mineração e também da pecuária. O processo de ocupação da Amazônia, desenvolvido então a partir dos anos 1930, e um projeto de transferência da capital, saindo do Rio de Janeiro para Brasília, foram feitos por algumas etapas, No Estado Novo de Vargas, de Juscelino Kubitschek, com ênfase na construção da capital em Brasília e na ligação do território nacional, além do período militar, da famosa ditadura militar, com grande abertura para o capital estrangeiro e o emprego de grandes capitais na construção de rodovias e mineração. A etapa também do geógrafo, o famoso geógrafo Manuel Correia de Andrade, considera que se inicia em meados de 1990, muito marcada pela grande crise da chamada década perdida, que foi a década de 1980. Numa tentativa de recuperar a economia do Brasil, a ocupação da região norte voltou a ser em foco, ou estar em foco. No período da Era Vargas, o governo vai desenvolver projetos de colonização agrícola no chamado Mato Grosso de Goiás, e no próprio estado ali do Mato Grosso. Então foi criado 5 territórios federais, visando dinamizar economicamente as áreas de fronteiras. Vão se desenvolver atividades em trechos distantes e pouco povoados. Destes territórios fronteiriços, 3 se transformaram em estados de verdade: Amapá, Roraima e Rondônia. E 2 vão deixar de existir, como o estado de Iguaçu e Ponta Porã, que na verdade passaram então a integrar o atual estado do Mato Grosso do Sul, que vai ser criado somente agora em 1975. No período de Juscelino Kubitschek foi realizada a construção de Brasília, fazendo uma área antes formada por grandes fazendas de criação e terras devolutas, quase despovoadas, ser ocupada por grandes cidades, formando núcleos urbanos que viviam em função da capital, da nova capital do Brasil.
A construção da cidade vai atrair muitos migrantes, principalmente do Nordeste, os apelidados de candangos, trazendo um crescimento populacional para Goiás de modo assustador, graças à abertura de estradas. A inauguração da rodovia Belém-Brasília, por exemplo, facilitou a penetração de povoamento até a porção sul do Maranhão e do Pará, influenciado ali pela criação do estado de Tocantins em 1988. Já os militares que ocuparam o poder de 1964 a 1985, no famoso regime militar, eles vão desenvolver uma política de expansão no norte e no centro-oeste. Concluíram assim então a construção de algumas estradas que vão ligar o centro-sul às principais cidades amazônicas, vão fortalecer uma migração populacional no sentido sul-norte, invertendo então o processo norte-sul. Grandes projetos vão ser iniciados por grupos internacionais, por empresas de fora interessadas na extração de minérios, desmatamento para produção de celulose, entre outras situações econômicas. Concessões de terras desvantajosas também foram feitas visando a extração de bauxita no Pará. Projetos como esses ocorreram por toda a região, acompanhados ali de concessões nas áreas próximas às rodovias, principalmente para a pecuária bovina e localização de colonos que deveriam desenvolver e produzir cacau e café para exportação. Essa política foi prejudicial para o Brasil por desconsiderar a inadequação de grande parte dos solos e o encarecimento dos produtos devido às distâncias. Além disso, foi responsável pelo desmatamento de grandes áreas, erosão dos solos, poluição dos rios, além de estimular a formação de imensos latifúndios que não produzem nada. E por fim, o vazio demográfico existente em áreas de fronteira do Brasil promove então o crescimento do narcotráfico e a penetração de garimpeiros estrangeiros ilegais. Vão levar o nosso exército a formular um projeto e ocupação de povoamento nas fronteiras. A chamada Calha Norte foi idealizada em 1985 durante o governo de José Sarney, que previa então a ocupação militar de uma faixa do território nacional situada no norte da calha do rio Solimões até o rio Amazonas. Repare aqui que nós passeamos pelo processo de ocupação do nosso território brasileiro, desde o período da colonização até a história mais recente do nosso país. Eu peço que todos vocês fiquem atentos às atividades enviadas pelo PDA, pelo Google Class, que vocês façam uma releitura deste capítulo para organizar-se em relação às datas e que os exercícios lhe permitam então fixar este conteúdo, ok? Até a próxima!